Olha, torcedor cruzeirense, a semana já começou diferente. A gente tomou aquela pancada do Botafogo na estreia do Brasileirão, mas parece que o céu começou a abrir. Sabe por quê? Caio Jorge tá de volta, meu amigo. Sim, ele mesmo. O atacante que a gente tanto esperava, o cara que veio para ser referência no ataque celeste, reapareceu no treino com o elenco principal e deve pintar como titular contra o Coritiba no Mineirão. E eu já tô animado. Tô iludido. Tô. Mas tem como não ficar. O Caio estava sendo poupado por causa de controle de carga. Foi fora contra o Betim, ficou só nos trabalhos internos enquanto a gente sofria lá na frente. E agora, com ele treinando normalmente, tudo indica que vai pro jogo. E, olha, é a hora certa. Depois da vergonha contra o Botafogo, o Cruzeiro precisa dar resposta. E nada melhor do que um atacante com fome de bola, com vontade de mostrar serviço e calar a boca de quem duvidou dele. E a torcida? Tá pronta para abraçar. Mas não para por aí, não. Além do Caio Jorge, o técnico Tite também ganhou reforços importantíssimos. 2 gringos que podem fazer a diferença já estão integrados aos treinos, Lucas Villalba e Sinisterra. E esses 2, se tiverem em forma, vão dar trabalho. O Villalbas, zagueiro que já está recuperado de lesão no tornozelo, pode ser aquele canhão lá atrás que a gente precisa. Com o Jonathan Jesus fora, ele vira peça importante, e tomara que entre já com sangue nos olhos. Já o Sinisterra, esse aí é incógnita. Veio com um histórico de lesões, teve um edema muscular em dezembro, mas o clube fez um plano especial só para ele. Treina desde o início de janeiro e está sendo preparado com cuidado. Quando entrar, é para render. E vamos combinar, né? O Sinisterra saudável é jogador de Série A com sobras. Se conseguir se manter firme fisicamente, vai ser um diferencial absurdo no meio-campo. É o tipo de jogador que quebra linha, que pensa rápido, que dá opção. Coisa rara no elenco hoje. Agora, vamos falar sério. Esse jogo contra o Coritiba virou final de campeonato. É só a segunda rodada, eu sei. Mas depois daquele 4-0 ridículo, a moral do time foi lá pro chão. A gente precisa se impor, mostrar força em casa e convencer. E outra, a torcida vai cobrar, vai exigir entrega. O Mineirão tem que virar caldeirão. Não dá mais para ver time apático, perdido em campo, sem reação. Se não for na técnica, que vá na raça. Mas tem que ir. A reaparição do Caio Jorge no treino muda tudo. Ele pode ser a referência que faltou. Aquele cara que puxa a responsabilidade, que briga com o zagueiro, que finaliza com confiança. Porque, cá entre nós, a gente teve ataque de time de Série C contra o Botafogo. E, aliás, nem foi só contra o Botafogo. O setor ofensivo já vem capengando há tempos. A chegada do Caio e a recuperação do Sinisterra podem ser o respiro que esse time precisava. É hora de acertar esse ataque, nem que seja na base da pressão. Tem mais, o retorno desses caras não só reforça o time, mas também bota pulga atrás da orelha de quem estava confortável. Agora tem briga por vaga. Tem sombra. E isso é bom. Jogador que não se sente ameaçado, relaxa. E aqui não tem espaço para relaxamento, não. A diretoria segurou o jogador na janela, fez esforço para manter elenco competitivo, recusou proposta. Agora é a hora de mostrar que valeu a pena. E isso começa com esses retornos estratégicos que vão encorpar o time para a sequência pesada do Brasileirão. Ah, e outra coisa, o banco de reservas está ganhando opções, viu? Com esses nomes voltando, o Tite finalmente vai ter com quem mexer. Contra o Botafogo, ele olhava pro lado e, nada. Agora é diferente. Agora tem solução. E vamos dar o braço a torcer. O Tite tá tentando. Fez rodízio, poupou, adaptou. Mas agora precisa botar o melhor que tem. É hora de parar de teste. Caio, Villalba, Sinisterra, se tão bem, vão pro jogo. Simples assim. E eu quero ver esse time jogando com mais velocidade. A gente parece um time de bocha. É toque pra cá, toque pra lá, e nada de infiltração, de verticalidade. Com o Caio e o Sinisterra, isso muda. Tem que mudar. O torcedor não aguenta mais ver ataque travado, bola rifada, cruzamento sem direção. Tem que ter tabela, tem que ter chute, tem que ter pressão no campo adversário. É o mínimo que se espera com esse elenco mais encorpado. Aliás, o Cruzeiro tá cheio de lesão. Departamento médico tá mais cheio que setor de imprensa em dia de apresentação. Chico da Costa, Jonathan Jesus, Matheus Cunha, Marquinhos, todos fora. Então é bom mesmo que esses que voltaram estejam 100%.
Não dá para correr risco com jogador bichado. Se o cara entra sem condição, só piora. E pelo visto, a comissão técnica foi cautelosa com os gringos. Deixou treinar bastante, recuperou bem. Agora é colocar na arena. O torcedor quer garra, quer sangue. O jogo é no Mineirão. A obrigação é ganhar. Com time titular ou com misto. Com ou sem torcida cheia. Não importa. Não dá para tropeçar em casa, ainda mais contra um Coritiba que também começou perdendo. E é aquela coisa, quem perde ponto no começo, sofre lá na frente. A gente já teve essa lição ano passado. Então, nada de vacilar agora. 3 pontos são obrigação. E jogando bem, se possível. Sem desculpa, sem mimimi. Tô empolgado com o retorno do Caio Jorge, sim. Porque ele é diferente. Porque ele quer jogo. Porque ele sabe fazer gol. E porque, sinceramente, o ataque estava implorando por alguém que prestasse. Que ele volte voando. Que meta logo o gol na reestreia. Que chame a responsa. Que diga com atitude que esse ataque tem dono. A gente tá precisando de ídolo, de cara decisivo. Tá aí a chance. E que o Vilauba seja firme. Que não sinta a pressão. Que não erre saída de bola. Que seja xerife. Que tome conta daquela zaga e que vire peça confiável. Porque zagueiro inseguro é veneno. Já o Sinisterra, ele pode ser a cereja do bolo. Aquela peça criativa que estava faltando. Mas precisa ter sequência. Chega de jogador de vidro. Se o plano físico do clube funcionou, é hora de botar ele para jogo. Tite vai ter um bom problema nas mãos. Opções surgindo, briga por vaga, elenco se completando. E agora, meu amigo, ele vai ter que mostrar que sabe montar time. Vai ter que provar que não é só discurso. A torcida vai cobrar. E com razão. Porque a paciência acabou. Derrota acachapante logo na estreia tirou qualquer clima de início de temporada. Agora é mostrar resultado. E rápido. O Cruzeiro é gigante. A camisa pesa. E precisa se impor. Em casa, ainda mais. O Mineirão tem que virar armadilha. E isso só acontece com intensidade, com postura, com sangue nos olhos. Chega de time morto, de jogador escondido. O jogo contra o Coritiba tem que ser aquele divisor de águas. A hora de virar a chave. A hora de mostrar que essa temporada vai ser diferente. Se a diretoria segurou o jogador, é porque acredita no elenco. Agora o elenco precisa entregar. Mostrar em campo que valeu cada esforço, cada negociação recusada. É hora de honrar o manto. E você, torcedor, vai pro estádio. Vai apoiar, porque o time precisa de você também. Precisa de barulho, de pressão, de empurrão. Torcida e time juntos, sempre. E que a gente possa, no fim do jogo, comemorar de verdade. Com vitória, com gol, com raça. Porque esse é o Cruzeiro que a gente quer ver. Quinta-feira é decisão. Quinta-feira é guerra. Quinta-feira começa a redenção. Pra cima deles, Cruzeiro. Pra cima com tudo. Antes de seguir para a próxima notícia, nos ajude se inscrevendo no canal e deixando o like para ficar por dentro de todas as novidades do nosso São Paulo. Agora vamos para a notícia. Tem rumor que nasce pequeno, vira sussurro de arquibancada e, quando a gente percebe, já está tomando conta do coração do cruzeirense como se fosse notícia de véspera de decisão. E é exatamente assim que esse burburinho sobre IR Mina no Cabuloso vem crescendo. Primeiro uma conversa solta, depois uma expectativa, e agora aquela sensação de que algo grande pode estar se desenhando nos bastidores. A torcida do Cruzeiro conhece bem esse filme, porque o clube voltou a respirar projeto, reconstrução e ambição. E quando o Cruzeiro mira alto, o Mineirão parece até ouvir de longe, como se as arquibancadas já estivessem se preparando para aquele grito que arrepia, o grito de quem acredita de novo, de quem quer um time com cara de Cruzeiro, com peso, com personalidade e com fome. No meio desse cenário, a defesa sempre vira assunto sério. Não é só questão de ter zagueiro, é ter presença. É ter aquele cara que entra em campo e muda o ambiente, que organiza, que aponta, que cobra, que levanta o nível de concentração do time inteiro. E aí, quando aparece o nome de IR Mina nesse contexto, é impossível o torcedor não imaginar o impacto. Porque Mina não é um nome qualquer no futebol. É daqueles jogadores que carregam uma marca, intensidade, imposição física, espírito competitivo. Um zagueiro que não joga escondido, que não se esconde do jogo, que gosta do duelo, que entra para vencer cada bola como se fosse a última. E isso, para um Cruzeiro que quer se fortalecer, tem um valor enorme.
O que anima o cruzeirense nesse rumor não é só a possibilidade de reforço, é a simbologia. Um jogador com esse perfil, com essa rodagem, sinaliza a intenção. Sinaliza que o Cruzeiro quer mais do que compor elenco. Quer respeito. Quer ser temido. Quer voltar a ser aquele time que, quando entra em campo, o adversário já sente a pressão antes mesmo da bola rolar. E vamos falar a verdade, zagueiro com presença muda a cara de um time. Muda o jeito de defender, muda a confiança do goleiro, muda a postura dos laterais, muda até a forma como os volantes jogam. Com um cara firme atrás, o meio-campo se solta, o time adianta linhas com mais segurança, a equipe ganha coragem para ser agressiva sem virar bagunça. Yerry Mina tem esse tamanho de jogo. Aquele jogador que, em bola aérea, vira ameaça constante, tanto na defesa quanto no ataque. E num campeonato em que detalhes decidem partidas, uma cabeçada em escanteio, um corte providencial, um bloqueio no momento exato, isso vale pontos, vale classificação, vale história. O rumor também mexe com o imaginário porque a torcida do Cruzeiro é apaixonada por jogadores que jogam com alma. E Minas sempre passou essa imagem de entrega, de vibração, de presença emocional no jogo. A torcida daqui reconhece isso de longe. O torcedor não quer só técnica, quer atitude, quer liderança, quer alguém que aguente o peso de vestir a camisa e entenda a responsabilidade de representar uma nação azul. E aí entra um ponto que muita gente comenta nas conversas de bar e nas redes. O Cruzeiro está buscando um elenco com casca. Um time que não desmancha quando a pressão aumenta, que não se perde em jogo grande, que sabe sofrer sem perder a cabeça. E um zagueiro acostumado a cenários intensos pode ser peça-chave para essa mentalidade se espalhar. Só que, como todo rumor de mercado, sempre existe a parte do como isso poderia acontecer. Porque contratação desse nível envolve muita conversa, envolve encaixe financeiro, envolve planejamento, envolve desejo do jogador, envolve timing da janela. E o torcedor fica nessa montanha-russa deliciosa e cruel. Ao mesmo tempo em que sonha, também aprende a se proteger da decepção. Mas é justamente aí que a especulação ganha força, quando não parece uma fantasia impossível. Quando soa como algo que, com vontade e estratégia, pode ser construído. E o Cruzeiro, hoje, passa essa sensação de clube organizado, de clube que sabe o que quer e que pode convencer um nome forte a apostar no projeto. Imagina Minas chegando e olhando para a estrutura, para o ambiente, para a energia da torcida, para o tamanho do Cruzeiro. Imagina ele entendendo o que é jogar com o Mineirão pulsando, com a massa cantando, com aquela pressão que empurra. Tem jogador que foge disso, mas tem jogador que se alimenta disso. E Mina tem cara de quem gosta de palco. Agora, é claro que existe conversa sobre adaptação. Futebol brasileiro é diferente. É mais intenso em sequência, exige recuperação rápida, tem viagens, gramados variados, clima mudando, jogo toda hora. Não é só chegar e jogar. É chegar, se adaptar, pegar ritmo, entender o estilo, aprender a lidar com a malandragem do atacante, com a velocidade do contra-ataque, com a pressão da torcida quando um lance dá errado. E também tem o assunto que sempre aparece quando falamos de zagueiro de impacto: condição física, continuidade, sequência. Porque a torcida quer um Mina inteiro, pronto para jogar, pronto para comandar. Ninguém quer viver de lampejo, de um jogo sim, dois não. E é por isso que, se esse rumor caminhar para algo real, o Cruzeiro certamente vai pensar com cuidado, com responsabilidade, com avaliação completa. Só que o ponto que o cruzeirense não deixa de repetir é simples: se der certo, o ganho é gigantesco. Porque zagueiro desse tipo melhora o time dentro de campo e melhora o time fora de campo. Influencia os treinos, puxa o padrão de competitividade, vira referência para os mais jovens, cria cultura de cobrança. E cultura é aquilo que transforma um elenco comum em um grupo vencedor. O Cruzeiro precisa voltar a ter cara, a ter identidade, a ter aquela mistura de técnica e raça que sempre marcou as grandes fases do clube. E quando o rumor de Mina aparece, ele encaixa exatamente nessa busca. Um jogador que pode ser símbolo dessa virada, um nome que ajuda a fazer o torcedor acreditar que o próximo passo não é pequeno. É por isso que a torcida já começa a imaginar como seria o time com uma defesa mais segura, com mais imposição, com mais comando. Já começa a imaginar o Cruzeiro impondo respeito nas bolas paradas, disputando cada lance com mais agressividade, cortando jogadas antes de virar perigo. E o torcedor cruzeirense é assim: ele sofre, ele cobra, mas quando ele sente que o time está indo para o caminho certo, ele abraça com força. Tem também o lado psicológico do adversário. Porque quando você olha a escalação e vê um zagueiro de peso, você pensa duas vezes antes de levantar bola na área, antes de forçar disputa no corpo, antes de apostar em cruzamento. O jogo muda.
O plano do rival muda. E isso é parte da estratégia, parte do xadrez que decide partidas. E a especulação cresce porque o Cruzeiro, historicamente, tem essa capacidade de atrair nomes grandes quando o projeto faz sentido. O clube tem camisa, tem torcida, tem tradição, tem sede por títulos, tem uma energia que poucos clubes conseguem oferecer. E isso pesa. Pesa na decisão do jogador, pesa na decisão do empresário, pesa em qualquer negociação. A cada dia que esse rumor circula, o torcedor vai criando um roteiro na cabeça. Vai imaginando a apresentação, a primeira entrevista, o primeiro treino, o primeiro jogo. Vai imaginando Mina dando carrinho na hora certa, levantando a torcida com um corte salvador, vibrando como se fosse final. E isso, mesmo sendo rumor, já aquece o ambiente. Mas o cruzeirense também sabe, não dá para viver só de especulação. O que a torcida quer é trabalho. É planejamento. É reforço que chegue e resolva, não que vire promessa eterna. E por isso a ansiedade vem misturada com exigência. Se o Cruzeiro está cogitando um nome desse nível, é porque acredita que faz sentido. E se faz sentido, a torcida vai cobrar para que aconteça do jeito certo. Existe um detalhe que muita gente esquece: a adaptação ao estilo de jogo do time. Não basta ser bom zagueiro, tem que encaixar na ideia do treinador, na forma de marcar, na maneira de sair jogando. O Cruzeiro precisa de equilíbrio. Precisa de zagueiro que defenda bem, mas que também ajude a construir, que saiba escolher quando rifar e quando jogar, que entenda o momento do jogo. E Mina, pelo perfil que carrega, dá margem para essa expectativa. Ele não é aquele zagueiro que fica esperando a bola chegar para dar chutão por desespero. Ele tem personalidade. E personalidade, em jogo grande, é ouro. Porque quando o time está pressionado, é a cabeça fria lá atrás que impede o descontrole. O rumor também mexe porque o torcedor está cansado de sofrer por bobeira. Cansado de perder jogo por detalhes defensivos, por desatenção, por falha de posicionamento. A torcida quer segurança. Quer um time que saiba matar o jogo quando precisa, que saiba segurar resultados sem virar desespero, que saiba competir em alto nível por toda a temporada. E se a chegada de Mina estiver mesmo no radar, é sinal de que o Cruzeiro quer dar um salto. Porque esse tipo de contratação não é só mais um reforço. É um recado. É como se o clube dissesse: estamos voltando para disputar de verdade. E isso, para quem ama o Cruzeiro, é música. Ao mesmo tempo, existe a parte do mercado que é imprevisível. Pode aparecer concorrência, pode mudar o cenário, pode surgir proposta de outro lugar, pode ter reviravolta. E aí o torcedor fica naquela mistura de esperança com cautela. A gente quer acreditar, mas também já viu muita novela terminar sem final feliz. Só que se tem uma coisa que define o cruzeirense é insistência. O torcedor sofre, cai, levanta, volta a cantar. Ele não abandona. E quando uma possibilidade dessas aparece, ele faz o que sabe fazer melhor: sonhar alto. Porque Cruzeiro é grande demais para sonhar pequeno. Imagina o Mineirão em noite pesada, jogo truncado, rival tentando crescer, e Mina ali atrás, firme, comandando, ganhando no alto, organizando, gritando, pedindo atenção. Isso muda a energia do time. Isso contagia. Isso faz o adversário sentir que não vai ser fácil. E o Cruzeiro precisa voltar a ser esse tipo de time, o time que dá trabalho, que não oferece presente. Outra coisa que anima é pensar no efeito de longo prazo. Um zagueiro com liderança pode acelerar a maturidade do elenco inteiro. Pode ajudar os jovens a entenderem o que é jogo grande, o que é pressão, como se posicionar, como se comunicar, como manter concentração. Isso é construção de cultura vencedora, e cultura vencedora não se compra fácil. E a torcida do Cruzeiro quer exatamente isso. Um time que tenha alma e disciplina. Um time que saiba atacar com coragem, mas que também saiba defender com organização. Um time que não dependa de milagres, que crie o próprio caminho, que imponha o ritmo. E a defesa é a base disso tudo. Se a negociação virar realidade, vai ter gente falando que é aposta. Mas o torcedor vai enxergar como ambição. Vai enxergar como passo firme. Vai enxergar como sinal de que o Cruzeiro não está aqui para passar temporada apenas cumprindo tabela, e sim para fazer campanha, para incomodar, para brigar, para se colocar no lugar que merece. E se não virar realidade, também fica uma mensagem: o Cruzeiro está olhando para cima. Está mirando o alto. Está tentando construir um elenco mais forte, mais competitivo, mais respeitado. E só isso já muda o clima, porque mostra direção, mostra intenção, mostra que existe um objetivo além do imediato. O ponto é que o rumor de Mina não é só sobre um jogador.
É sobre o Cruzeiro voltando a ser assunto grande. Voltando a gerar conversa nacional. Voltando a ter expectativa de contratação impactante. Voltando a fazer o torcedor acordar e pensar: e se for hoje que isso anda? Essa sensação, para quem ama o clube, é combustível. E a torcida também sabe que o Cruzeiro tem um fator que nenhum rumor consegue medir: a arquibancada. Porque tem jogador que chega e se transforma quando sente a torcida. Quando sente o canto, o empurrão, a cobrança, a paixão. O Cruzeiro tem essa força. Tem essa energia que muda jogo e muda história. Por isso, se Mina realmente estiver considerando vestir azul, é importante ele entender o que é o Cruzeiro. Aqui não é só futebol. Aqui é sentimento. Aqui é compromisso. Aqui é uma camisa que exige entrega. E quem abraça, vira ídolo. Quem treme, não aguenta. E a torcida quer jogadores que abracem. A cada novo comentário, a cada nova movimentação que o torcedor imagina, cresce aquela esperança de ver o clube montando um elenco com cara de briga. Um elenco que entre em campo com respeito próprio, que não se abale com a adversidade, que saiba virar jogo, que saiba sofrer quando precisar e matar quando tiver chance. E nesse cenário, um zagueiro como Mina seria um marco. Seria aquele tipo de contratação que vira conversa de família, que vira manchete de boteco, que vira motivo de vídeo, de debate, de sonho. Porque zagueiro, quando é grande, vira símbolo. E símbolo é o que a torcida quer para voltar a se reconhecer dentro de campo. Claro que todo rumor tem sua parte de drama. O torcedor vai viver dias de ansiedade, vai vigiar cada detalhe, vai se empolgar com qualquer pista, vai se frustrar com qualquer silêncio. Faz parte. Mercado é assim. Mas o que não muda é a vontade de ver o Cruzeiro forte, competitivo, respeitado. E se esse rumor servir para uma coisa, é para lembrar a todos que o Cruzeiro não pode se acostumar com pouco. O Cruzeiro é gigante. O Cruzeiro é tradição. O Cruzeiro é camisa pesada. E a torcida nunca vai abrir mão de exigir grandeza, mesmo quando a realidade tenta colocar limite. No fim das contas, o que o cruzeirense quer é olhar para o campo e sentir orgulho. Sentir que o time tem cara, tem força, tem espírito. Sentir que o Cruzeiro não está apenas participando, está competindo. E se Yerry Mina for parte desse caminho, a história pode ganhar um capítulo especial. Porque tem jogador que chega e vira só mais um. E tem jogador que chega e vira referência. A torcida está sedenta por referências, por líderes, por nomes que tragam estabilidade e personalidade. E esse rumor mexe justamente com essa carência, a vontade de ver o Cruzeiro com gente grande dentro de campo. Então, enquanto não existe confirmação, o torcedor faz o que sempre fez: imagina, sonha, torce, pressiona e se prepara para qualquer desfecho, mas sem deixar a chama apagar. Porque ser Cruzeiro é isso, acreditar mesmo quando ainda é só conversa. Agora me diz, você também consegue imaginar Yerry Mina de azul, jogando com raça, impondo respeito e fazendo o Mineirão explodir? Se você curte esse tipo de assunto e quer acompanhar tudo que pode pintar no cabuloso, se inscreva no canal e deixe o seu like, porque isso fortalece demais e ajuda a gente a continuar trazendo novidades e rumores do nosso Cruzeiro em qualquer momento da temporada.